Fala pessoal, meu nome é Jean Alves e eu vou resolver com vocês a questão número 41 do segundo exame de qualificação da UERJ de 2025, que foi realizado no dia 8 de setembro de 2024. Sem mais demoras, vamos à resolução da nossa questão. A questão diz o seguinte: duas bombas atômicas lançadas em 1945 apresentavam como material físsil os átomos urânio-235 e plutônio-239. Comparando os núcleos desses dois elementos, desses dois átomos, a maior quantidade de nêutrons observada corresponde a. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nessa questão é que ela quer que a gente determine o número de nêutrons de um determinado elemento químico. E a gente vai lembrar de uma relação, de uma fórmula química que a gente utiliza para calcular o número de nêutrons de um elemento químico, que é a massa, ou o número de massa de um determinado elemento químico, que a gente simboliza pela letra A. O número de massa vai ser igual ao número de prótons ou número atômico, Z, mais o número de nêutrons. Então, se eu quero determinar o número de nêutrons de um determinado elemento químico, eu posso dizer que o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico daquele elemento. E aqui, se nós observarmos o problema, nós temos aqui a massa dos elementos químicos, porque nós temos ali o nome e logo em seguida um número associado àquele nome. Quando nós temos um nome de um elemento químico, um hífen, um tracinho, e logo em seguida um número associado a esse nome, normalmente esse número corresponde à massa desse elemento químico. Então a massa do urânio, nesse caso dessa bomba, desse material físsil, corresponde a 235, então essa seria a massa do elemento químico urânio, e essa seria a massa do elemento químico plutônio. Então nós temos aqui a massa dos dois elementos químicos. Então, se eu quero calcular o número de nêutrons do urânio, eu posso dizer que o número de nêutrons dele vai ser igual à massa dele, que vale 235, menos o número de prótons dele, o número atômico dele. Como que a gente faz para descobrir o número atômico ou o número de prótons de um elemento químico? A gente vai na tabela periódica e localiza esse elemento químico na tabela periódica. A UERJ fornece a tabela periódica para a gente no dia do vestibular, no dia da prova, então você pode ir até o final da prova procurar o elemento químico na tabela periódica. Se você observar aqui, o elemento químico urânio tem por símbolo a letra U, então ele está localizado bem aqui. É o elemento químico de número atômico igual a 92. Olha aqui o número atômico dele, 92. Então a gente faz aqui uma substituição, 92. Então, qual vai ser o número de nêutrons do elemento químico urânio, nesse caso específico desse material físsil aqui? 235 menos 92, 143 é o número de nêutrons desse elemento. Mas a questão, a pergunta aqui é qual é a maior quantidade de nêutrons encontrada. Então eu preciso saber qual é a quantidade de nêutrons do outro elemento químico para eu saber qual dos dois valores vai ser maior. Então eu vou fazer a mesma sequência, mesmo passo a passo para o elemento químico plutônio. O número de nêutrons do elemento químico plutônio vai ser a massa dele, que nesse caso corresponde a 239, menos o número atômico ou o número de prótons desse elemento químico. Como eu faço para descobrir? Mesmo passo. Vou na tabela periódica e localizo o elemento químico plutônio. Plutônio tem por símbolo a letra P e a letra U. PU. O símbolo dele é o PU. Ele está localizado bem aqui na tabela periódica. Número atômico dele, 94, ou seja, ele tem 94 prótons. O que eu faço na minha expressão aqui agora? Substituo o número atômico por 94 e faço esse cálculo aqui. 239 menos 94 é igual a 145 nêutrons. Qual é a conclusão que a gente chega? O número de nêutrons maior é do plutônio, que corresponde à letra C, 145. Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Me siga aqui nas redes sociais e compartilhe esse vídeo aí para alcançar mais pessoas que também estejam estudando Química para o vestibular da UERJ. Venha aí a discursiva. Um grande abraço para vocês. Valeu!